Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Antes gostaríamos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Curta, comente e compartilhe com seus amigos para que esta palavra chegue a mais pessoas. Atos capítulo 13, versículo 22. Diz assim: E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha só, Deus deu testemunho de Davi. Ele disse: Achei a Davi, homem segundo o meu coração, e ele executará a minha vontade. Olha que forte. Como é que uma pessoa executa a vontade de Deus? Aí eu pergunto: a vontade de Deus é mal para nós? A vontade de Deus nos prejudica? A vontade de Deus faz a gente perder? Não, de maneira nenhuma. A vontade de Deus é bom para nós. Veja, quem era Davi? Davi era um simples pastor de ovelha. Mas veja, o que Deus fez com Davi? Ele fez de um simples pastorzinho de ovelha, o fez o maior rei de todos os tempos de Israel. Olha a vontade de Deus. Davi sonhava isso? Será que um dia Davi sonhava ele ser o que ele passou a ser? Você vê que ele é reverenciado até hoje, é o maior rei. Até Jesus foi chamado de filho de Davi. Mas veja, a grande pergunta é essa: como executar a vontade de Deus? A gente vê Jesus ensinando na oração que quando a gente orar, nós devemos pedir o quê? Que a vontade de Deus venha sobre nós, que seja feita a vontade de Deus. Por quê, bispo? Porque o coração do homem é contrário à vontade de Deus. O coração do homem é averso à vontade de Deus. Diz a Bíblia: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O homem sempre quer o averso, sempre quer o contrário à vontade de Deus. É por isso que o homem hoje sofre. Por que de tanto sofrimento na terra? É porque o homem não quer fazer a vontade de Deus, o homem quer fazer a sua própria vontade. Na nossa vontade há dor, na nossa vontade há sofrimento. Quantas pessoas seguindo a sua vontade, acabou casando mal, hoje está sofrendo. Seguindo a sua vontade, fez uma escolha errada, hoje está passando por problemas que está passando. Seguindo o seu coração, acabou escolhendo amizades erradas. Olha as amizades por onde levaram, hoje está preso. É a vontade do coração. A sua vontade vai te levar para o erro. A sua vontade vai te levar para a dor. A sua vontade vai te levar para o sofrimento. Quando Eva quis fazer a sua vontade, olha no que deu. A própria história nos ensina. Olha, me fala, o homem não estava bem? Qual era o problema do homem no jardim do Éden? O homem vivia segundo a vontade de Deus. O homem tinha algum problema? Nenhum. Não tinha problema no relacionamento, não tinha problema na família, não tinha problema de alimento, que é financeiro hoje, não tinha problema de saúde, não tinha problema nenhum. Tudo estava de acordo, porque vivia de acordo com a vontade de Deus. Só foi ele querer fazer a sua vontade, querer satisfazer um desejo seu. Olha no que o mundo se transformou. Atraiu todos os problemas para si. Então, bispo, qual é a origem dos nossos problemas? Presta atenção, a origem dos nossos problemas está no nosso coração. Tudo nasce dentro da gente. Entenda de uma vez por todas. Todos os problemas que nós temos nasceram de dentro do nosso coração. Veio de dentro da gente. Está sofrendo? Por quê? O seu coração.
Lembre-se, a gente vai colhendo aquilo que a gente vai plantando. Na medida que nós vamos plantando, nós vamos colhendo. Então, os desejos do seu coração estão te levando, semeando o quê? O que você está plantando? Hein? Os desejos do seu coração, a sua vontade está te levando a plantar o quê? E isso vai fazer com que você colha o quê? É muito forte isso. Deus deu testemunho, ele disse: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Você vê, o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Ele pensava como Deus, desejava como Deus, tinha a vontade de Deus dentro dele. É por isso que era segundo o coração de Deus. Estava em conformidade com a vontade dele. Seria fácil para Davi executar a vontade de Deus, executar o que Deus queria que fosse executado, porque ele pensava como Deus. Ele queria o mesmo que Deus queria. É fácil. Deus não encontraria resistência para executar o que precisava ser executado. Não encontraria resistência, porque afinal de contas, Davi pensava como Deus. Ele tinha a mesma visão de Deus. Era só o corpo que estava aqui na terra, mas a cabeça dele estava ligado com Deus, a cabeça estava no céu. Você entende a dificuldade que Deus está tendo para fazer alguma coisa na sua vida? Deus está encontrando dificuldade para fazer alguma coisa na sua vida. Você vem orando, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e Deus não está podendo fazer. Por que Deus não está podendo fazer? Não será que é você mesmo que está dificultando? E tem pessoa que acha assim: não, Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo as minhas orações. Não, Deus está ouvindo sim, você que não está ouvindo Ele. Presta atenção, o seu desejo, a sua vontade fez você ficar surdo para ouvir a voz de Deus. Então você vai falando com Deus, vai orando, e você acha que Deus não está te atendendo. Não, só que Deus está falando com você, você não está ouvindo. Deus quer que você faça algo e você não está fazendo. Tá, filho, você me pediu isso, faça isso, para que isso aconteça na sua vida. Mas você não faz. Por que você não faz? Você não está ouvindo Ele. Os seus desejos fecharam seus ouvidos, fizeram você cego. Você não enxerga a vontade de Deus, você não ouve a vontade de Deus. E por isso você vai sofrendo. Olha só, o mesmo Davi aqui, preste bastante atenção. Abre lá, Salmo 51, por favor, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Espera aí, por que ele pediu para Deus um coração novo? Que ele falou cria, ele queria um coração novo, cria um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele havia perdido aquele coração puro. Por um momento, Davi perdeu esse coração que era segundo o coração de Deus. Como? Porque por um momento, Davi quis fazer a sua vontade. Quando ele deu ouvido, presta atenção, quando Davi deu ouvido ao que ele queria, não ao que Deus queria. Presta atenção, são dois quereres, existe o querer de Deus e o teu querer. Quando Davi deu ouvidos, até quando ele ficou dando ouvidos ao que Deus queria, tudo estava indo tão bem, tinha vitórias, ele não tinha problema nenhum, sabe, ele estava em harmonia com Deus, e as coisas estavam acontecendo, Deus não encontrava dificuldade para fazer o que precisava ser feito, estava tudo acontecendo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que Deus queria, estava tudo indo bem, mas no momento, Davi deu ouvido ao que ele queria. Qual foi o resultado? Ele acabou adulterando e acabou cometendo um assassinato. Por um momento que ele deu ouvido ao que ele queria. Você entende agora o nosso coração? Cuidado com o seu coração. Estava indo tudo tão bem. Só foi no momento dele dar ouvido, quando ele deu ouvido
ao que ele queria, veio o desastre. Tudo que ele havia construído fez o que, gente? Desmoronou. Para quem conhece a história de Davi, desmoronou. O próprio filho se levantou contra ele, perseguiu ele para o matar. O próprio filho acabou estuprando as esposas dele. Houve uma confusão danada. Mas tudo por quê? Porque ele deu ouvido ao seu coração. No momento que ele deu ouvido ao seu eu, em vez de dar ouvido à vontade de Deus, quando ele deu ouvido à sua vontade. É normal você ter uma vontade? Mas veja, se essa vontade está de acordo com a vontade de Deus. Então, quando Davi se desviou, ele viu que ele já não era mais o mesmo. Aí ele começou a se humilhar. Talvez você diz assim: ó bispo, mas eu não sou assim. Meu coração está cheio de maldade. Eu só desejo coisas que não são da vontade de Deus. Quando Davi se desviou, a vontade dele começou a prevalecer. A vontade dele começou a falar mais alto. E é assim, quando você se desvia um pouco, presta atenção, é só você se desviar um pouco, que esse desejo, a sua vontade começa a florar, começa a falar mais alto. E quando a sua vontade começa a falar mais alto, a vontade de Deus começa a desaparecer dentro de você. Foi o que aconteceu. Davi perdeu aquele coração, que era segundo a vontade de Deus. Quando ele percebeu isso, detalhe, ele se jogou aos pés de Deus e falou assim: Deus, eu não quero ser assim. Eu errei, eu pequei, mas eu não quero ser isso. Por isso, crie em mim um novo coração. O que eu queria que você entendesse nessa manhã? Qual é o objetivo dessa mensagem? Presta atenção, é você entender que não é o que você faz que vai livrar você, que vai ajudar você, mas é o que Deus faz. Quando você entender isso, que é o que Deus faz em você, é o que vai mudar em você, então você começa a buscá-lo. Por que tem muita gente que não busca? Não busca essa mudança, não busca essa transformação. Tem pessoas buscando coisas mesquinhas, buscando coisas que não vão resolver o problema dela. Está entendendo? Por exemplo, você está tendo problema no casamento, você está buscando para que Deus venha restaurar o seu casamento, mas você não está buscando para que Deus venha te mudar. Talvez a razão do porquê que o casamento está daquele jeito, porquê que você está sempre brigando com o seu marido, porquê que você está sempre brigando com a sua esposa, não será por causa do seu gênio, não será por causa da sua maneira de ser. Que tal se você se concentrar em você e orar a Deus para Deus te mudar? Deus, cria em mim um outro coração. Poxa, o meu coração está cheio de desejos que não vêm de Deus. O meu coração está cheio de vontade que não vai me ajudar. Essa vontade só vai me levar à ruína. Então eu não quero mais ser isso. Eu não quero isso. Senhor, cria em mim. Olha, quando Davi percebeu isso, ele disse: Senhor, eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, mas para que isso aconteça, para que eu não venha mais errar, para que eu não venha mais pecar, é necessário que eu tenha um outro coração, é necessário que eu tenha um novo coração, um espírito reto. Me dê um espírito reto, me dê um espírito novo, me dê um coração novo. Davi pediu isso. Sabe, todas as vezes que eu fico meditando sobre o nosso coração, eu me surpreendo com algumas revelações. Que interessante, né? Tudo começa ali, ó. Aonde? No coração. É algo que até hoje o ser humano ainda não entendeu. Por que dos nossos problemas? Nosso coração. Por que as guerras? Coração. Por que problema na família? Coração. Por que a falta de paz? Coração. Por que depressão? Coração. Se um dia você entender que todos os problemas que você tem e que você possa ter no futuro são por causa do seu coração, você vai orar e não vai parar, como Davi fez. Você vai orar como Davi, você não vai parar, você vai buscar como Davi fez, até Deus transformar o seu coração, porque quando Ele mudar o seu coração, a sua vida muda.
Se ele mudar o seu coração, se ele transformar o seu coração, a sua vida será transformada. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E olha, e essa é uma busca que as pessoas não têm. Essa é uma busca que as pessoas não fazem. Buscam tudo, mas não buscam de Deus um novo coração. Isso não é você que vai fazer. Só Deus pode fazer. Agora o ser humano tem que ser humilde e reconhecer: eu não sou capaz. Eu não vou mudar por mim mesmo. Deixa eu me submeter a esse Deus. Deus, estou aqui. Eu sou um verme. Eu sou um miserável pecador. O meu coração está cheio de maldades. Eu estou sofrendo por causa do meu coração. Por isso eu não quero mais esse coração. E o Senhor tem poder para mudar esse coração. Cria em mim um novo coração. Um coração puro. Um coração que esteja de acordo com a sua vontade. Um coração segundo o seu coração. Por isso executa a vontade de Deus. Antigamente, ele seguia os seus impulsos, acabou parando na prisão. Quando ele foi fazendo a sua vontade, acabou parando na prisão. Mas quando lá na prisão percebeu e começou a buscar a Deus, e Deus criou dentro dele um novo coração, ele saiu da prisão. Amém, pessoal? Mesmo condenado por quantos anos? 16 anos, ficou apenas 2 anos. Ele saiu da prisão. Novo coração. Bispo, qual é o segredo? Busque um novo coração, só isso. Um coração de acordo com a vontade de Deus. Um coração que se preocupe com a vontade de Deus. Ei, hoje, qual é a preocupação do seu coração? Você entende? Hoje, se você parar hoje, qual é a preocupação do seu coração? O que o seu coração busca? Isso vai trazer consequências amanhã. Amém, pessoal? Consequências boas como consequências ruins, dependendo das escolhas que você fizer. Quer fazer a escolha certa? Quer viver em paz? Busque um novo coração e você vai viver. Amém?